se mover ao seu favor ainda hoje. A oração da manhã. A oração da manhã. Quantas vezes acordamos apressados, distraídos, preocupados com o relógio, com as obrigações, com o que está por vir. Mas você já percebeu que os maiores milagres na Bíblia aconteceram quando alguém parou tudo e buscou a face de Deus em primeiro lugar? Jesus Cristo, o nosso maior exemplo, fazia exatamente isso. Em Marcos capítulo 1, versículo 35 está escrito: de madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Veja bem, o Filho de Deus, aquele que tinha total comunhão com o Pai, acordava antes do sol nascer para estar a sós com Deus. Se até ele precisava disso, imagine nós. A primeira oração do dia tem um valor espiritual imensurável. É como abrir as janelas do céu sobre a sua casa. É como estabelecer um altar no meio do caos. É como colocar os exércitos celestiais em prontidão para batalhar ao seu favor. O Salmo capítulo 5, versículo 3 diz: de manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Você tem aguardado com esperança? Ou tem acordado já tomado pela ansiedade? A forma como começamos o nosso dia determina o tom da nossa jornada. Quando você ora logo ao acordar, você está dizendo ao céu: Senhor, reina sobre este dia, guia os meus passos, protege minha mente, abre portas que ninguém pode fechar. E quando essa oração é feita com sinceridade, fé e alinhamento com a palavra, o céu não apenas ouve, o céu se move. Mas será que há uma maneira correta de orar? Existe um padrão que agrada mais ao coração de Deus? Sim, e não estamos falando de fórmulas ou repetições vazias. Estamos falando de atitudes espirituais que têm base bíblica e que atraem a presença divina. Comece com gratidão. Antes de pedir qualquer coisa, agradeça. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, Paulo nos orienta: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A gratidão abre as portas da sala do trono. É como dizer: Pai, antes de qualquer coisa, eu reconheço o que o Senhor já fez por mim. Em seguida, declare quem Deus é. Louve, exalte. Diga com a sua própria boca: Tu és santo, justo, fiel, meu refúgio, meu Pai, meu amigo. Isso não é apenas adoração, é guerra espiritual. Porque quando você exalta o nome de Deus, você diminui o tamanho dos seus problemas. Quando você eleva os olhos ao céu, os gigantes da terra perdem a força. Depois, apresente suas petições com fé. Não como quem joga palavras ao vento, mas como quem fala com um pai que ouve e responde. Hebreus capítulo 11, versículo 6, nos lembra: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, cada vez que você ora, Deus se inclina para ouvir. E mais do que isso, ele age. Agora pense comigo. Quantas vezes você orou de manhã sem fé? Quantas vezes repetiu palavras sem se conectar com o céu? Deus não se move por quantidade de palavras, mas pela profundidade do seu coração. Não se trata de quanto tempo você ora, mas de como você se entrega nesse momento. E aqui vai algo poderoso. Ore a palavra. Quando você ora as promessas de Deus, você está literalmente declarando verdades que já foram liberadas sobre você. Isaías capítulo 55, versículo 11 diz: assim é a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei.
Quando você diz, por exemplo, Senhor, eu declaro que sou mais que vencedor, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 37, você está liberando o poder da Escritura sobre sua vida. Você consegue sentir o peso dessa revelação? Isso é apenas o começo do que Deus quer fazer. Ainda vamos falar sobre como o inimigo tenta sabotar sua oração logo pela manhã, quais são os bloqueios espirituais mais comuns e, principalmente, como romper com tudo isso para viver uma manhã de céu aberto todos os dias. Se você está comigo até aqui, escreva nos comentários. Eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. Conforme diz João capítulo 17, versículo 7. Agora que você entendeu o poder de começar o dia em oração com fé, gratidão e base na palavra, vamos tocar em algo que muitos evitam: os bloqueios espirituais que impedem as orações de fluírem. Sim, existe algo que pode fechar os céus, não porque Deus não nos ama, mas porque há princípios espirituais que não podem ser ignorados. E muitas vezes estamos orando de manhã, mas nossa oração está travada, sem força, sem direção. Sabe por quê? Porque o coração está pesado, ferido ou alimentando algo que desagrada ao Senhor. Jesus disse em Mateus 6, 14 e 15, Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai também não lhes perdoará as ofensas. Percebe? A oração eficaz nasce de um coração limpo. Você pode acordar às 5 da manhã, jejuar, orar por 1 hora, mas se guardar rancor, amargura ou orgulho, suas palavras não alcançarão o trono. Então, antes de clamar, perdoe. Antes de pedir, libere. Antes de buscar respostas, abra espaço dentro de você para que o Espírito Santo possa agir com liberdade. Não há oração mais poderosa do que a que nasce de um coração quebrantado. O salmista declarou em Salmos 51:17, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. E é aqui que você pode transformar a sua manhã, quando você se ajoelha diante do Senhor e diz, Pai, eu entrego essa mágoa, eu libero esse perdão, eu te peço que limpe meu coração antes mesmo de eu falar qualquer coisa. Você está fazendo algo que poucos fazem, está se despindo diante de Deus, e quando nos despimos na presença dele, ele nos reveste com autoridade, paz e graça. Outro ponto importante: o inimigo sabe do poder da oração da manhã. Ele teme ver um filho ou filha de Deus dobrando os joelhos antes mesmo de olhar o celular. Por isso, ele vai fazer de tudo para distrair você. Cansaço, preocupações, notificações, pensamentos soltos. Tudo isso é arma para sabotar seu encontro com o céu. Mas aqui está a chave. A sua intenção tem poder. Deus vê quando você escolhe priorizá-lo. Ele vê quando você se levanta mesmo com sono, quando se ajoelha mesmo sem palavras, quando fecha os olhos e sussurra, Pai, eu estou aqui. Isso move o coração do Pai. A fidelidade nas pequenas coisas abre as portas para as grandes manifestações. É por isso que eu te encorajo a criar um altar na sua casa. Pode ser um canto simples, uma cadeira, um tapete, um lugar onde você encontra o céu. E nesse lugar, todas as manhãs, declare com fé, este é o dia que o Senhor fez. Eu o consagro a ti, Senhor. Diga isso em voz alta. Traga o céu para dentro da sua casa. Estabeleça uma rotina espiritual, não por religiosidade, mas por amor e compromisso com aquele que te sustenta. E se você não sabe por onde começar,
Eu vou te ensinar uma estrutura simples para orar pela manhã que pode transformar sua vida espiritual. Anote aí: agradecimento. Agradeça pela vida, pela proteção, pelo novo dia. Arrependimento. Peça perdão por tudo que pode entristecer o Espírito Santo. Entregue o dia, sua agenda, seus pensamentos e emoções a Deus. Petição. Peça direção, sabedoria, provisão, proteção. Declaração da palavra. Profetize versículos sobre sua vida. Silêncio. Fique alguns segundos em silêncio, ouvindo a voz de Deus no seu espírito. Você não precisa ser eloquente. Você só precisa ser sincero. Deus responde a um coração sincero, com mais intensidade do que a um discurso perfeito. É no quarto secreto, no silêncio da manhã, que grandes batalhas espirituais são vencidas antes mesmo de o mundo despertar. E agora, quero te lembrar de algo poderoso. Você não está sozinho nessa jornada. Há milhares de pessoas que, como você, estão acordando para uma vida de oração real, transformadora, viva. Aqui no canal Tempo com Deus, estamos formando uma geração que ora com poder, que vive o sobrenatural de Deus, que não se conforma com uma fé morna. Somos uma comunidade de fé e você faz parte dela. Se esta mensagem está tocando o seu coração, se você sente que Deus está te chamando para um novo nível de intimidade com Ele, eu quero te convidar a fazer parte dessa família. Mas não é uma chamada comum. Atenção! Se até agora você ainda não se inscreveu neste canal, este é o momento perfeito. Clique agora em inscrever-se, ative o sininho e marque todas as notificações, porque nos próximos vídeos vamos revelar mistérios bíblicos sobre batalha espiritual, jejum, promessas esquecidas e segredos da intercessão, conteúdos que podem transformar a sua jornada com Deus de forma definitiva. Não apenas assista, participe, comente, ore junto. Você foi chamado para isso. E me diga nos comentários, qual é o maior desafio que você enfrenta para orar pela manhã? Eu quero orar por você. Agora que já entendemos o que destrava o céu sobre nossas manhãs, no próximo bloco, vamos mergulhar no que acontece no mundo espiritual quando você ora da maneira certa. Prepare-se, porque o que vem a seguir pode abrir os seus olhos para uma realidade que muitos cristãos ignoram por toda a vida. Você já parou para pensar no que realmente acontece nos céus quando um filho de Deus ora? Especialmente quando essa oração é feita logo ao amanhecer, antes que os ruídos do mundo ocupem a mente, quando o coração ainda está sensível e desperto para a presença divina? Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou Pedro Silva e este é o canal Tempo com Deus. E agora, nesta etapa da nossa jornada, quero te convidar a mergulhar comigo num entendimento espiritual profundo. A palavra nos revela que há um mover invisível, mas real, acontecendo ao nosso redor. Anjos em ação, respostas sendo liberadas, barreiras sendo quebradas. Sim, quando você ora assim pela manhã, os céus se movimentam ao seu favor. Veja o que está escrito no livro do profeta Daniel, capítulo 10, versículos 12 e 13. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Aqui vemos algo extraordinário. A oração de Daniel foi ouvida no primeiro dia, mas houve uma batalha espiritual nos céus para que a resposta chegasse até ele. Você entende isso? A sua oração não é uma simples conversa. Ela é um decreto no mundo espiritual.
Ela ativa os exércitos celestiais, e o inimigo sabe disso. Por isso, ele tenta te manter ocupado, distraído, com sono ou até mesmo desmotivado espiritualmente. Mas quando você resiste a essas artimanhas e se coloca de pé ou de joelhos diante de Deus nas primeiras horas do dia, você está tocando o coração do céu e abalando os alicerces do inferno. Há uma força tremenda em levantar-se cedo para buscar o Senhor. Jesus mesmo fazia isso. Está em Marcos capítulo 1, versículo 35. De madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Se o próprio Filho de Deus sentia a necessidade de orar ao Pai logo pela manhã, o que nos faz pensar que podemos viver um dia inteiro sem nos conectar com Ele primeiro? A oração matinal não é apenas uma rotina devocional, é uma arma de guerra. É o momento onde você coloca sua armadura espiritual, descrita em Efésios, capítulo 6. É quando você declara: hoje não vou andar na carne, mas no espírito. Hoje o medo não vai dominar minha mente. Hoje não viverei pelos meus sentimentos, mas pela fé em Cristo. Quantas decisões erradas são tomadas simplesmente porque não oramos ao acordar? Quantas palavras lançadas que ferem, quantas reações impensadas, quantas oportunidades perdidas, quantas ciladas não discernidas, tudo porque deixamos passar o momento de consagração no início do dia. Irmão, irmã, quando você ora assim de manhã, você está ativando um escudo ao seu redor. Você está se alinhando com a vontade de Deus para as próximas 24 horas. E mais, a sua oração não afeta apenas você. Quando um crente ora de manhã, ele abençoa sua casa, sua família, seu local de trabalho, seus projetos. Em Gênesis capítulo 19, versículo 29, a Bíblia diz que, quando Deus destruiu as cidades da planície, ele lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe. Veja que impressionante. Foi por causa da intercessão de Abraão que Deus salvou Ló. Ou seja, a sua oração pode salvar pessoas que você ama, mesmo quando elas estão distantes ou até mesmo desviadas. Você está entendendo o nível disso? Quando você ora com propósito, com sinceridade, com fé, o céu se curva para ouvir. O trono de Deus se abre para receber sua voz. As cadeias espirituais começam a se romper. Os anjos são comissionados e o Espírito Santo começa a alinhar o seu coração com os planos do Pai. Mas há algo mais. E talvez isso seja o que você mais precisa ouvir hoje. A sua oração da manhã é também o momento onde Deus renova a sua identidade espiritual, porque durante o dia somos bombardeados com mentiras do inimigo. Você não é suficiente. Você está sozinho. Deus te esqueceu. Não vai dar certo. Mas ao orar logo cedo, Deus te lembra: você é meu filho amado. Eu estou com você. Eu sou o seu pastor e nada lhe faltará. A oração tem esse poder: calar a voz do inimigo e amplificar a voz de Deus dentro de você. E agora eu te pergunto: quantos dias você tem começado no piloto automático sem buscar a presença dele primeiro? Quantas bênçãos você pode ter perdido por simplesmente não alinhar seu espírito com o céu nas primeiras horas da manhã? Deixe nos comentários sua resposta. E se você ainda não escreveu, declare: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 17. Antes de passarmos à última parte deste vídeo, a mais forte e impactante, quero deixar algo no seu coração. Nunca subestime uma oração feita de madrugada ou pela manhã. Nunca ache que Deus não está ouvindo, porque no tempo certo a resposta vem, e vem com força.
Na próxima parte, vamos revelar o tipo de oração que estremece o mundo espiritual, move os céus com velocidade e abre caminhos onde só havia deserto. E mais, vou te ensinar a fazer uma oração de ativação profética para a sua manhã, que vai mudar o ambiente da sua casa e da sua vida espiritual. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que bênção estarmos juntos até aqui. Eu sou Pedro Silva e este é o canal Tempo com Deus. Que a unção do Espírito Santo permaneça sobre você e sobre a sua casa, enquanto finalizamos essa revelação. Agora chegou a hora da resposta mais esperada deste vídeo. Falamos sobre o impacto da oração da manhã, sobre como ela movimenta os céus e desestabiliza os planos do inferno. Mas existe uma forma de orar pela manhã que ativa um mover sobrenatural imediato. E é isso que vamos compartilhar agora. Não é qualquer oração, não é repetição vazia, não é apenas um Deus, abençoa meu dia. O tipo de oração que move o céu de verdade ao seu favor logo ao amanhecer precisa de 3 elementos fundamentais: intimidade, autoridade e entrega absoluta. Vamos começar com a intimidade. A oração eficaz da manhã precisa ser um encontro de amor com o Pai. Em Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus ensina: "Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente." Essa é a chave da intimidade. Não comece o dia correndo para o mundo. Corra primeiro para os braços do Pai. Depois vem a autoridade. Efésios capítulo 2, versículo 6, nos lembra que fomos ressuscitados com Cristo e assentados com Ele nas regiões celestiais. Isso significa que você não ora do ponto de vista da derrota, mas da vitória. Você não pede como mendigo espiritual. Você declara como filho herdeiro do reino. A oração da manhã precisa conter decretos firmes, palavras com fé, declarações proféticas baseadas na palavra. Por fim, vem a entrega. Essa é a parte mais desafiadora, porque envolve render sua vontade. Em Lucas, capítulo 22, versículo 42, Jesus, prestes a ser entregue, ora: "Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua." A verdadeira oração da manhã que muda destinos não é a que pede o que eu quero, mas a que diz: "Senhor, conduza meu dia conforme a tua vontade. Eis-me aqui." Quando você une esses 3 ingredientes, o céu se move. Deus envia anjos para guardar seus caminhos. Portas são abertas, laços são quebrados, estratégias malignas são canceladas antes mesmo de acontecerem. Você se torna alguém que caminha debaixo da direção divina e não mais segundo as circunstâncias ao redor. Agora, eu quero te convidar a fazer comigo uma oração poderosa de ativação espiritual para as suas manhãs. Se puder, feche seus olhos, coloque a mão no coração e repita comigo com fé: "Pai amado, neste momento eu consagro o meu dia a Ti. Antes de qualquer coisa, eu te busco. Que a tua presença me envolva desde agora. Renova a minha mente, limpa meu coração, fortalece meu espírito." Em nome de Jesus, eu declaro que este será um dia de vitórias, de paz, de conquistas e proteção divina. Repreendo toda a seta do inimigo, toda palavra contrária, toda distração espiritual. E te entrego meus caminhos, minhas decisões, meus pensamentos. Senhor, que se cumpra hoje a tua vontade em minha vida, que eu viva este dia debaixo da tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Você sentiu isso? Essa oração simples, feita com o coração rendido, tem um peso espiritual gigantesco.
Porque não são as muitas palavras que movem o céu, mas a sinceridade e a fé com que as pronunciamos. E eu te digo mais, se você transformar essa oração em um hábito diário, você vai ver sua vida mudar radicalmente. Não porque os problemas vão desaparecer, mas porque você estará revestido do alto, cheio da paz, que excede o entendimento e andando pela fé, e não pelo que vê. Como disse Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, a oração é o elo de comunicação entre a fraqueza humana e a onipotência divina. Nunca subestime uma oração feita com fé logo pela manhã. Ela é como um comando espiritual que ordena o alinhamento do seu dia com o reino de Deus. E para encerrar, eu deixo esta palavra sobre sua vida profeticamente. O Senhor está diante de ti neste dia. Ele te guarda, te livra, te instrui, e nenhuma arma forjada contra ti prosperará, porque o sangue de Jesus está sobre você e sua casa. A bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo está sobre você agora. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, inscreva-se agora no canal Tempo com Deus, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa começar o dia sob a direção de Deus. Escreva aqui nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 17. E não saia daqui sem ver os 2 vídeos que estão na tela final. Um deles continua essa linha de oração e despertamento espiritual, e o outro revela um dos maiores mistérios ocultos nas orações de Jesus. Você precisa assistir. E se você ainda não entregou sua vida a Cristo, faça isso agora mesmo. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Perdoa meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e guia meus passos a partir de hoje. Procure uma igreja cristã próxima de você. Não caminhe sozinho. Você é precioso para Deus, e Ele tem uma jornada gloriosa para a sua vida. Que a paz do Senhor te acompanhe. Até a próxima, aqui no canal Tempo com Deus. Deus te abençoe ricamente. Pense comigo, meu irmão, minha irmã, e se eu te dissesse que há uma maneira de começar o seu dia que literalmente move os céus ao seu favor? Imagine acordar, colocar os pés no chão e, com apenas alguns minutos de oração, tocar o coração de Deus de tal forma que toda a atmosfera espiritual ao seu redor se transforme. Parece impossível? Pois eu lhe garanto, com base na palavra de Deus, que isso é absolutamente real. E hoje, eu vou te mostrar como fazer isso. Fique comigo até o final, porque a última revelação que vamos compartilhar aqui é a mais poderosa de todas e pode mudar completamente a forma como você ora a partir de agora. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que bênção ter você aqui conosco no canal Tempo com Deus. Eu sou Pedro Silva, servo do Deus Altíssimo, teólogo por formação, mas acima de tudo, um adorador que ama a presença de Deus e deseja compartilhar com você o poder transformador da oração. Que o Senhor te abençoe, te guarde e derrame graça sobre a tua casa e a tua família neste dia em que Ele fez especialmente para você. E eu já te peço com carinho, se você deseja se aprofundar nas verdades bíblicas, crescer espiritualmente e viver experiências reais com Deus, se inscreva agora aqui no canal Tempo com Deus. Ative as notificações, deixe seu like, comente com fé e compartilhe este vídeo com alguém que precisa aprender a orar com poder. O que você vai aprender aqui pode ser a chave para o céu se mover ao seu favor ainda hoje. A oração da manhã. A oração da manhã. Quantas vezes acordamos apressados, distraídos, preocupados com o relógio, com as obrigações, com o que está por vir? Mas você já percebeu que os maiores milagres na Bíblia aconteceram quando alguém parou tudo e buscou a face de Deus em primeiro lugar? Jesus Cristo, o nosso maior exemplo, fazia exatamente isso. Em Marcos capítulo 1, versículo 35, está escrito: de madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se,
saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Veja bem, o Filho de Deus, aquele que tinha total comunhão com o Pai, acordava antes do sol nascer para estar a sós com Deus. Se até ele precisava disso, imagine nós. A primeira oração do dia tem um valor espiritual imensurável. É como abrir as janelas do céu sobre a sua casa. É como estabelecer um altar no meio do caos. É como colocar os exércitos celestiais em prontidão para batalhar ao seu favor. O Salmo capítulo 5, versículo 3, diz: De manhã ouves, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Você tem aguardado com esperança ou tem acordado já tomado pela ansiedade? A forma como começamos o nosso dia determina o tom da nossa jornada. Quando você ora logo ao acordar, você está dizendo ao céu: Senhor, reina sobre este dia, guia os meus passos, protege minha mente, abre portas que ninguém pode fechar. E quando essa oração é feita com sinceridade, fé e alinhamento com a palavra, o céu não apenas ouve, o céu se move. Mas será que há uma maneira correta de orar? Existe um padrão que agrada mais ao coração de Deus? Sim. E não estamos falando de fórmulas ou repetições vazias. Estamos falando de atitudes espirituais que têm base bíblica e que atraem a presença divina. Comece com gratidão. Antes de pedir qualquer coisa, agradeça. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, Paulo nos orienta: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. A gratidão abre as portas da sala do trono. É como dizer: Pai, antes de qualquer coisa, eu reconheço que o Senhor já fez por mim. Em seguida, declare quem Deus é, louve, exalte, diga com a sua própria boca: Tu és santo, justo, fiel, meu refúgio, meu Pai, meu amigo. Isso não é apenas adoração, é guerra espiritual. Porque, quando você exalta o nome de Deus, você diminui o tamanho dos seus problemas. Quando você leva os olhos ao céu, os gigantes da terra perdem a força. Depois, apresente suas petições com fé, não como quem joga palavras ao vento, mas como quem fala com um pai que ouve e responde. Hebreus capítulo 11, versículo 6, nos lembra: sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, cada vez que você ora, Deus se inclina para ouvir e, mais do que isso, ele age. Agora pense comigo: quantas vezes você orou? E manhã, sem fé, quantas vezes repetiu palavras sem se conectar com o céu? Deus não se move por quantidade de palavras, mas pela profundidade do seu coração. Não se trata de quanto tempo você ora, mas de como você se entrega nesse momento. E aqui vai algo poderoso: ore a palavra. Quando você ora as promessas de Deus, você está literalmente declarando verdades que já foram liberadas sobre você. Isaías capítulo 55, versículo 11, diz: Assim é a minha palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Quando você diz, por exemplo: Senhor, eu declaro que sou mais que vencedor, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 37, você está liberando o poder da Escritura sobre sua vida. Você consegue sentir o peso dessa revelação? Isso é apenas o começo do que Deus quer fazer. Ainda vamos falar sobre como o inimigo tenta sabotar sua oração logo pela manhã, quais são os bloqueios espirituais mais comuns, e principalmente, como romper com tudo isso para viver uma manhã de céu aberto todos os dias. Se você está comigo até aqui, escreva nos comentários: eu estou comprometido com a verdade que é a palavra de Deus, conforme diz João capítulo 17, versículo 7. Agora que você entendeu o poder de começar o dia em oração com fé, gratidão e base na palavra, vamos tocar em algo que muitos evitam: os bloqueios espirituais que impedem as orações de fluírem. Sim, existe algo que pode fechar os céus, não porque Deus não nos ama, mas porque há princípios espirituais que não podem ser ignorados. Muitas vezes, estamos orando de manhã, mas nossa oração está travada, sem força, sem direção. Sabe por quê? Porque o coração está pesado, ferido ou alimentando algo que desagrada ao Senhor. Jesus disse em Mateus 6, 14 e 15, pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará,
Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai também não lhes perdoará as ofensas. Percebe? A oração eficaz nasce de um coração limpo. Você pode acordar às 5 da manhã, jejuar, orar por 1 hora, mas se guardar rancor, amargura ou orgulho, suas palavras não alcançarão o trono. Então, antes de clamar, perdoe. Antes de pedir, libere. Antes de buscar respostas, abra espaço dentro de você para que o Espírito Santo possa agir com liberdade. Não há oração mais poderosa do que a que nasce de um coração quebrantado. O salmista declarou em Salmo 51:17: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. E é aqui que você pode transformar a sua manhã. Quando você se ajoelha diante do Senhor e diz: Pai, eu entrego essa mágoa, eu libero esse perdão. Eu te peço que limpe meu coração antes mesmo de eu falar qualquer coisa. Você está fazendo algo que poucos fazem, está se despindo diante de Deus. E quando nos despimos na presença dele, ele nos reveste com autoridade, paz e graça. Outro ponto importante: o inimigo sabe do poder da oração da manhã. Ele teme ver um filho ou filha de Deus dobrando os joelhos antes mesmo. Como reconciliamos isso? O que ele quis dizer? Há aqueles que tentaram reduzir Cristo ao nível de um gênio, inócuo, apaziguador. Mas Cristo disse: você está errado. Eu sou um incendiário. Eu sou um portador de espada. Esta geração tem sido chamada de geração atormentada. E a razão pela qual foi chamada assim é porque é uma era de revolução. Uma revolução tecnológica que está causando outras revoluções ao redor do mundo. Revoluções políticas. Antigas ordens estão morrendo e novas ordens estão surgindo. Nações estão sendo derrubadas por revoluções quase semanalmente, como lemos em nossos jornais. E naquele dia trágico aqui no Texas, naquele dia de novembro de 1963, o presidente Kennedy havia se preparado para dizer ao Conselho de Cidadãos de Dallas estas palavras: nós, nesta geração, somos por destino e não por escolha, sentinelas nas muralhas da liberdade mundial. Nós não buscamos essa responsabilidade, mas não vamos nos esquivar dela. Século XX será chamado de século da revolução e toda a ordem mundial está mudando e mudando rapidamente agora. Moralmente, estruturalmente, nos negócios, no trabalho, no governo, tudo está em mudança e em crise. Deus ama o nosso mundo. Ele ama você tanto que deu seu filho para morrer na cruz e trazer paz. E a Bíblia ensina 3 tipos de paz, apenas 3. Primeiro, a paz com Deus. Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, disse o apóstolo Paulo em Romanos 5:1. A maior necessidade que você tem agora à noite como indivíduo é a paz com Deus. Você diz: bem, Billy, eu não estou em guerra com Deus. Sim, você está. Você pode não estar consciente disso. Deus chama isso de guerra porque você está em rebelião contra Ele. Você não faz a vontade dEle. Você não entregou sua vida a Ele como Senhor, Mestre e Salvador. Você é membro da igreja. Você é uma pessoa bastante decente, mas a Bíblia diz que nem mesmo conhecemos nossos corações. Nossos corações são enganosos e desesperadamente maus. Agora, é assim que Deus vê isso. Eu vou à clínica Maio para um exame e eles sempre me fazem uma radiografia e geralmente encontram algo errado em algum lugar dentro de mim. E em 2 ou 3 ocasiões eles operaram por causa do que eles viram na radiografia. Eu não sabia que estava lá, mas a radiografia mostra isso. Você vê, você não sabe que está rebelando contra Deus. Você não está bem consciente disso. Você não está sacudindo o punho na cara de Deus. Mas você não está vivendo de acordo com a palavra de Deus. Você não está dedicando tempo à oração. Você não está dedicando tempo ao estudo da Bíblia.
Você não está dedicando tempo para ganhar almas. Você não está dando tudo que você poderia dar. E assim Deus olha para você e Deus pronuncia o veredicto. E o diagnóstico é que seu coração é pecaminoso. Esse é o diagnóstico de Deus. É assim que Ele olha para você. Ele diz: você é um pecador, você quebrou minhas leis, você está em rebelião contra mim. E o que você precisa é de reconciliação. E a maior necessidade que temos esta noite é a reconciliação com Deus. Como você se reconcilia com Deus? É para isso que a cruz serve. Na cruz, o Senhor Jesus Cristo estendeu uma mão e pegou a mão de Deus. E com a outra mão pegou a sua mão e nos uniu, reconciliando-nos com Deus na cruz. E você só pode encontrar Deus na cruz. Alexander Solzhenitsyn esteve aqui recentemente, lembra? E ele fez uma turnê pelo país. E ele contou uma pequena história que todo mundo deveria ouvir. Se você ainda não ouviu, ele disse que quando esteve naquela prisão por tanto tempo, houve uma vez e apenas uma vez em que pensou em suicídio. Ele disse que nunca foi permitido falar com seu companheiro de cela. Por semanas a fio eles não podiam se falar. E ele disse que seus companheiros de cela o viam ficando cada vez mais fraco, mais deprimido e mais desanimado a todo momento. E ele disse que seu companheiro de cela pegou um palito e na areia ou na terra da cela ele desenhou um pouco com um graveto. Na areia da cela ele desenhou uma imagem da cruz. E Solzhenitsyn disse: naquele momento, todo o propósito da minha existência se revelou para mim. Porque ele disse: eu percebi que Jesus Cristo derramou seu sangue por mim naquela cruz. E ele disse: isso me deu a coragem para suportar meu encarceramento. Você já chegou a essa cruz, não com todos os seus adornos religiosos, não com todas as suas pretensões e orgulho, mas veio com grande humildade e disse: ó Senhor, eu pequei, sinto muito. E estou disposto a que você entre na minha vida e mude minha vida e meu jeito de viver. Eu conversei com um homem esta tarde em uma cidade distante que vai à igreja e senta na primeira fila. Ele disse: eu vou me suicidar em apenas alguns minutos. Eu fiquei tão deprimido. Eu orei com ele. Ele prometeu esperar pelo menos mais 48 horas antes de cometer suicídio. As pressões da vida estão te apertando assim. A taxa de suicídio neste país está aumentando a cada hora, à medida que as pessoas chegam ao limite de si mesmas. E parte disso está bem na igreja. Pessoas que têm religião, mas não têm Jesus Cristo. Um pastor nesta cidade me disse ontem: Billy, o maior problema que enfrentamos no oeste do Texas é que temos religião, mas não conhecemos realmente Jesus Cristo. Foi isso que Jesus disse a Nicodemos: você deve nascer de novo. E ele era um homem religioso. Paz com Deus. É por isso que Cristo morreu, é por isso que ele ressuscitou, é para isso que serve a cruz. Cristo fez a parte dele na cruz morrendo por você, agora você deve recebê-lo. Você vê, Deus está disposto a te oferecer um perdão, Ele te perdoará e te absolverá. Mas mais do que isso, Ele vai te mudar aqui e agora. E você começa a vida eterna, não quando morre. Você começa a vida eterna esta noite, agora mesmo. E você pode ter o céu na terra. Alegria, paz e segurança em meio a um mundo que está desmoronando. Na verdade, é isso que paz significa. Paz significa tranquilidade, não importa quais sejam as circunstâncias. Deixe as bombas caírem, deixe as guerras virem, deixe o mundo se despedaçar. Deixe seu marido te deixar ou sua esposa te deixar. Deixe a morte vir para a família. Todas essas coisas vão causar lágrimas, sim. Mas no meio disso há paz, porque você tem paz com Deus. E isso nos leva ao nosso segundo ponto. A paz de Deus. Paz com Deus agora.
Agora, a paz de Deus. Jesus disse: a paz eu deixo com vocês. A minha paz eu dou a vocês. Não como o mundo dá, eu dou a vocês. Agora o mundo pode te dar uma paz. Você pode sair daqui e ficar bêbado e ter um pouco de paz. Você pode sair e usar algumas drogas e ter um pouco de paz e tranquilidade por um curto período. Você pode sair daqui e ter uma experiência sexual, ter um caso, e você vai ter um pouco de paz, um pouco de diversão, um pouco de alegria por um tempinho. A Bíblia diz que há prazer no pecado. Por uma curta temporada. Mas então vem o terrível momento da verdade, quando você deve encarar a realidade. Quando você deve enfrentar Deus, você deve enfrentar o julgamento, você deve enfrentar a eternidade. E você não tem a paz de Deus. E o maior legado que Cristo nos deixou foi a sua paz. Ele disse: a minha paz eu dou a vocês. Pense na serenidade com a qual Jesus Cristo se movia em sua vida. Ele não estava correndo de um lado para o outro como nós fazemos. Ele parecia dedicar tempo a todos. Ele tinha apenas 3 anos. Ele poderia ter alimentado as pessoas famintas do mundo. Com um movimento do braço, ele pararia todas as guerras, mas ele não fez isso. Esse não era o plano de Deus. O plano de Deus era que ele fosse para a cruz e levasse seus pecados. Você vê, Deus não poderia ser justo e simplesmente te perdoar. Deus não poderia simplesmente chegar e te dar um tapinha nas costas e dizer: Jim, Bill, Suzy, Mary, eu te perdoo. Eu sei que você quebrou minha lei e pecou. Você vê, para nós o pecado parece trivial. Não parece sério. Mas aos olhos de Deus é extremamente sério. Significa morte eterna. Significa julgamento. Deus é um Deus justo, absolutamente justo. Alguém tinha que suportar a punição. Alguém tinha que passar o tempo na prisão. Alguém tinha que sofrer as dores do inferno e do julgamento. E Jesus Cristo se apresentou e disse: eu irei. E ele assumiu seu julgamento e seu inferno. E quando ele estava naquela cruz, ele disse ao povo que estava zombando. Ele disse: Pai, perdoe-os também. Eles nem sabem o que estão fazendo. Nunca houve uma pessoa que clamou ao Senhor, mesmo com um suspiro ou uma respiração, e disse: Senhor, lembra do ladrão na cruz. Ele merecia a morte. Ele merecia morrer. Ele era um assassino. Ele era um ladrão. E tudo o que ele fez foi se voltar para Jesus Cristo e dizer: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Lembra-te de mim. É isso. Tão rápido. As pessoas dizem: bem, você não pode vir a Cristo tão rápido e ter sua vida mudada assim. Você também pode. Paulo e Silas estavam na prisão. Eles estavam cantando e estavam testemunhando, e o carcereiro estava ouvindo. E as paredes da prisão caíram em um terremoto, e parecia que os prisioneiros estavam escapando, e o carcereiro puxou sua espada. Ele ia se matar. Sabia que os romanos o matariam ao deixar os prisioneiros escaparem. E Paulo disse: espere um minuto. Nós não fugimos. Ainda estamos aqui. E o homem caiu no chão em terror. E ele disse: o que devo fazer para ser salvo? E você sabe o que a pessoa média diria a ele. Porque você não está em um estado emocional para ser salvo. Espere até você se acalmar. Vamos nos encontrar e conversar sobre isso amanhã, te explicar. Paulo não fez isso. Paulo disse: creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo, você e sua casa. Apenas acredite agora, aqui. E naquele momento, aquele carcereiro filipense recebeu Cristo, foi salvo e foi perdoado. E antes que a noite terminasse, ele estava fazendo trabalho social. Porque diz que ele lavou as costas dos prisioneiros que ele havia espancado apenas algumas horas antes. Assim sua vida pode ser mudada. Você pode ser tocado por Cristo esta noite e nunca mais ser o mesmo. E então, em terceiro e último lugar,
a paz com nossos semelhantes. Jesus disse: tenham paz uns com os outros. Em outras palavras, devemos trabalhar pela paz. Devemos fazer tudo. Isso, Senhor. O que Kissinger tem feito. Mas o homem sem Deus nunca trará paz permanente. Milhares de tratados de paz foram assinados na história do mundo. E ainda assim temos guerras. Haverá um dia e uma hora em que não teremos mais guerras. Sim, está chegando um dia. Ouça o que as Escrituras dizem. E ele governará as nações, e eles transformarão suas espadas em arados, e suas lanças em podadeiras. As nações não levantarão espada contra a nação, nem aprenderão mais a guerrear. Isaías 2:4. Isso vai acontecer. A guerra será eliminada. A paz virá. E então as Escrituras dizem em outro lugar: e naquele dia farei uma aliança por eles, com as feras do campo, as aves do céu, e com os seres que rastejam pelo chão, e eu quebrarei o arco, a espada e a batalha da terra, e todos se deitarão juntos em segurança. Você viu a imagem na televisão na outra noite, como os insetos estão prestes a dominar o mundo? E há uma batalha agora sobre se o homem vai sobreviver até o ano 2000 d.C. Ou se os insetos vão sobreviver, e estamos em guerra com o mundo dos insetos porque eles estão se movendo tão rápido. Aqui diz: aquelas pequenas criaturas rastejantes, esses insetos, estaremos em paz com eles. Com o mundo animal estaremos em paz. Você pode ter um tigre na sua sala de estar, assim como você tem um gato agora. Vai ser um tempo maravilhoso. Não haverá lágrimas nem sofrimento, nem hospitais, nem exércitos, nem marinhas, nem guerras. E não haverá morte nem cemitérios, um mundo maravilhoso e glorioso que está por vir. Qual será o governo? As Nações Unidas? Não. Teocracia. Deus reinando. Deus estará no comando e ele governará o mundo, diz a Escritura, com uma vara de ferro. Isso significa com justiça perfeita, amor perfeito e misericórdia perfeita. Esse é o futuro. E eu quero te dizer esta noite, eu apostei tudo o que tenho e tudo que algum dia terei na promessa daquela palavra. Estou confiando em Jesus Cristo e somente nele como meu Senhor e meu Salvador. E quando o meu momento de morrer chegar, se eu morrer antes que ele venha, eu sei que haverá um anjo que virá e me pegará pela mão e me levará à presença do meu Senhor, e eu estarei com ele para sempre. Eu sei de onde vim, sei por que estou aqui, sei para onde estou indo, e não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Você pode ter essa mesma paz, essa mesma certeza, essa mesma alegria ao colocar sua confiança e fé em Jesus Cristo. E eu vou pedir para você fazer isso esta noite. Como eu vou pedir para centenas de vocês se levantarem do seu assento agora e virem ficar em frente ao palco e fazer esse compromisso com Cristo abertamente. Você diz: bem, Billy, por que temos que vir à frente? Porque Jesus disse: se você não me confessar diante dos homens abertamente, eu não o confessarei diante do meu Pai que está no céu. E toda pessoa que ele chamou no Novo Testamento, ele chamou publicamente, havia uma razão para eles. Se você está envergonhado de seguir Cristo, então você não é um seguidor dele. Ele quer que você saia e seja aberto sobre isso. E eu vou te dar uma oportunidade de sair esta noite e ser aberto sobre isso. Você pode ser membro da melhor igreja da cidade, ou pode não ser membro de nenhuma igreja. Você pode ser católico, protestante ou judeu, ou pode não ter nenhuma religião, mas você quer vir e entregar seu coração e sua vida a Ele esta noite. E você quer ter certeza sobre isso. Você quer a paz dEle. Você quer o perdão dEle.
Você quer saber que vai para o céu? Você quer escolher o lado dele esta noite? Levante-se e venha. Se você estiver com amigos que vieram de ônibus, eles vão esperar por você. Traga seu amigo com você. Vai levar apenas 2 ou 3 minutos. E depois que você vier, aqui está o que vamos fazer. Eu vou dizer uma palavra para você, fazer uma oração com você e te dar algumas literaturas. E você pode voltar e se juntar aos seus amigos. Levante-se e venha agora mesmo. Se você vem daquele balcão superior, leva cerca de 1 minuto a mais. Então levante-se e venha agora mesmo, rapidamente, de todos os lugares. E todos vocês aqui atrás que Deus falou e em toda parte, levantem-se e venham. Nós vamos esperar. Você pode fazer esse mesmo compromisso bem onde está. Vocês que estão assistindo pela televisão podem ver aqui no estádio da Texas Tech University centenas de pessoas atravessando este campo para fazer esse compromisso com Jesus Cristo e encontrar a paz com Deus, a paz que excede todo entendimento. Essa paz, esse propósito, essa alegria podem ser seus... Onde quer que você esteja, em um quarto de hotel, na sua sala de estar, no seu quarto em casa, você pode dizer sim para Cristo. Deus te abençoe e não se esqueça de ir à igreja no próximo domingo. Você está convidado a uma jornada de descoberta na Biblioteca Billy Graham. Reviva o caminho de Billy Graham, de um humilde garoto de fazenda a embaixador internacional do amor de Deus através de multimídia, fotos, memorabilia. Mas o fruto do Espírito é o amor. Faça um tour pela casa restaurada da família Graham. Dê uma olhada na livraria Ruth's Attic. E faça uma refeição no Graham Brothers Dairy Bar. Aproveite exposições especiais, eventos e atividades sazonais para toda a família. A entrada é gratuita. I walk the paths where no one goes, through fading light and whispering crows. No map in hand, no end in sight, just endless dusk and fading light. Trees don't speak, but they still know each quiet step, each heart below. The sky bends down, the wind is kind. These wandering roads reflect my mind. And though the noise calls loud and bright, I choose the peace of silent night. I keep on walking, wandering still, past every echo, over
destination, just the will to lose, to learn, to wander still. I've seen the world through crowded days, but never heard what silence says. Now every stone beneath my feet tells stories no one else repeats. The further out, the more I feel that quiet's where I start to heal. Destination, just the will to lose, to learn, to wander still. No need for signs, I've come to know that some truths only find you slow. Let others race, I'll take my time and walk this story line by line. I keep on walking, wandering still, through morning mist and evening chill. The road may turn, the stars may shift, but this quiet path is still my gift. Wandering still and always free, the road ahead belongs to me. The hollow clock keeps ticking loud in empty rooms beneath the clouds. Its hands don't move, but time flows still, a silent pulse beneath the hill. Whispers float from unseen gears, stories told through fragile years. I chase the sound that never came, a melody without a name. The echo bends, it twists and fades, a phantom song in twilight shade. Echoes of the hollow clock ringing through
Leaves fall slow on worn-out floors. Dusty light through broken doors. I listen close for what's not there. A voice that's vanished in the air. The past and future intertwine like tangled roots beneath the vine. And in the silence I can hear the beating heart of vanished years. The echo bends, it twists and fades. A phantom song in twilight shades. Echoes of the hollow clock ringing through the ancient rock. Time dissolves in shadowed streams, caught between forgotten dreams. Every second lost, it mocks the ticking of the hollow clock. No hands to guide, no face to see, just endless time's anomaly. I step inside the hollow sound where lost and found are tightly bound. Echoes of the hollow clock, still they call me from the block. Through the ages, soft and slow, where all forgotten things still grow. Time may break, but still it talks. It echoes of the hollow clock. Ashes bloom where cities slept, neon veins where dreams were kept. We built the stars, forgot the sky. Now we live but don't know why. Every echo, every scar carries who we really are. We are the ghosts of tomorrow, breathing through the wires of sorrow. Shadows made of human code, hearts still beating down the road.
through the ruins, through the snow. We're the flame that will not go. Ghosts of tomorrow.